A dor pulsava em todo o meu corpo, um lembrete constante do acidente que mudara minha vida para sempre. O cheiro do desinfetante e o som monótono dos monitores me cercavam, enquanto eu tentava abrir os olhos, mas tudo o que via era uma luz intensa, quase ofuscante. Era como se a luz tivesse um poder hipnótico puxando-me para mais perto. Eu não sabia se estava acordado ou sonhando, mas uma sensação de paz envolveu meu ser. Então, no meio daquela luz, apareceu ele, Jesus. Sua presença era reconfortante e poderosa, como um abraço caloroso em um dia frio. Ele olhou para mim com um amor que eu nunca havia sentido antes e, em um sussurro suave, disse: Diego, você tem uma missão a cumprir. Em setembro de 2024, um grande evento catastrófico se aproximará. Você deve preparar seu povo. Senti uma onda de emoções misturadas. Medo, confusão, mas acima de tudo, um profundo senso de responsabilidade. Mas como posso fazer isso? Perguntei, minha voz quase inaudível. Sou apenas um jovem. Ninguém vai me ouvir. Ele sorriu, e a luz ao seu redor parecia brilhar ainda mais intensamente. A verdade sempre encontra um caminho. Escute seu coração e confie nas suas visões. Você não está sozinho. De repente, tudo escureceu. Tive a sensação de estar sendo puxado de volta para a realidade. Acordei em uma cama de hospital, cercado por máquinas e médicos que falavam em um tom baixo e preocupante. Minha mãe estava ao meu lado, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. Diego, você está acordado! Ela segurou minha mão, seus dedos tremendo. Mãe! Minha voz saiu arrastada, como se eu estivesse lutando para encontrar as palavras. Eu vi Jesus. Ele me falou sobre uma catástrofe, em setembro de 2024. Ela franziu a testa, ceticismo estampado em seu rosto. Diego, você passou por um trauma. Pode ter sido apenas uma alucinação. Você precisa se recuperar. Não, mãe, era real. Ele me pediu para ajudar as pessoas. A frustração crescia dentro de mim e eu queria que ela entendesse a gravidade da situação. Calma, filho. Vamos conversar sobre isso. Mas primeiro você precisa descansar. Ela parecia preocupada, mas eu a sentia distante, como se a verdade que eu carregava fosse um fardo que ela não poderia compreender. Após a alta do hospital, fui direto para a casa da minha avó, Dona Helena. Ela sempre fora uma mulher sábia, cheia de histórias e tradições. Encontrei-a sentada em sua cadeira de balanço, seu olhar distante, como se estivesse esperando por mim. Diego, meu filho, eu sabia que você viria. Ela disse, a voz suave e firme. Vó, eu preciso te contar. Eu tive uma visão. Jesus me falou sobre um evento que vai ocorrer em setembro de 2024. Ele disse que eu deveria ajudar as pessoas a se prepararem. As palavras saíram apressadas, como se eu temesse que se evaporassem no ar. Ela me olhou nos olhos e eu vi a centelha de compreensão e preocupação. Eu também tive visões, Diego. Não são estranhas, mas profundas. O que você viu é um chamado. Nossa família sempre teve uma conexão com o divino. Precisamos nos preparar não só para nós, mas para a nossa comunidade. Mas como? Eu estava perdido. O que devemos fazer? Precisamos nos reunir, conversar com as pessoas. Não será fácil, mas a verdade é poderosa. E você, meu querido, foi escolhido para liderar. Ela respondeu, segurando minha mão com força. O peso da responsabilidade começou a se instalar em meu peito, mas ao mesmo tempo, uma centelha de esperança acendeu em mim. Eu não sei se as pessoas vão acreditar em mim, vó. Minha mãe não acredita, e muitos vão me achar louco, eu disse, a insegurança se esvaindo em palavras. Você terá que ser forte, Diego. A fé é uma luz que guia, mesmo na escuridão. Confie em sua visão e em seu coração. O que está por vir não é algo que podemos ignorar. Dona Helena disse, sua voz firme como uma rocha. Senti-me envolto pela sabedoria e amor dela, e apesar do medo que me assombrava, sabia que tinha que seguir adiante. A missão estava apenas começando, e eu estava determinado a não deixá-la escapar. Depois da experiência que mudou minha vida,
A necessidade de entender e compartilhar a mensagem que recebi se tornou uma obsessão. Passei dias me perguntando por que fui escolhido para essa missão, mas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Foi assim que decidi reunir alguns amigos que também passaram por experiências espirituais. O meu coração estava acelerado enquanto caminhava até a casa de Miguel, um dos primeiros que pensei em convidar. Ele sempre teve uma mente aberta e uma curiosidade insaciável sobre o desconhecido. Ao chegar, encontrei Miguel sentado no sofá, com um caderno surrado em suas mãos. Ele levantou os olhos e sorriu ao me ver. "Diego, o que traz você aqui? Está mais radiante do que o normal. Alguma novidade do além?" Ele disse, piscando um olho. "Na verdade, sim. Eu tive uma visão e não estou lidando bem com isso. Acredito que algo grande está por vir e precisamos nos preparar." Falei tentando me mostrar confiante, apesar da ansiedade que me consumia por dentro. Miguel franziu a testa, mas seu interesse estava evidente. "Fala mais sobre isso. Eu também tenho sentido coisas estranhas. Você se lembrou de algo mais da sua experiência?" "Sim, um pouco. Eu vi Jesus, Miguel. Ele me falou sobre um evento catastrófico que vai acontecer em setembro de 2024. E não é só isso. Minha avó também teve visões. Precisamos nos reunir e compartilhar nossas experiências." Eu estava me sentindo um pouco mais leve ao desabafar, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel se levantou entusiasmado. "Claro, vamos fazer isso. Podemos chamar alguns outros amigos que também têm interesse no espiritual. Podemos formar um pequeno grupo de apoio. O que acha?" "Sim, isso seria ótimo. Mas precisamos de um lugar seguro para nos encontrar. Um local onde possamos falar livremente." Respondi, já imaginando um espaço acolhedor e tranquilo. Naquele mesmo dia, organizamos a primeira reunião. Convidei outros amigos da escola que também tinham experiências parecidas. Quando todos chegaram, o clima era de expectativa, mas também de incerteza. Olhei para aqueles rostos conhecidos e, por um momento, me senti um pouco mais encorajado. "Pessoal, eu agradeço a presença de todos. Estou aqui porque sinto que precisamos nos unir. O que eu vi não foi um simples sonho. Foi uma mensagem." Durante a reunião, Miguel tomou a dianteira. "Eu tenho um diário onde anoto minhas visões. Tem algumas coisas que podem estar conectadas ao que Diego falou. Às vezes, sinto que algo está prestes a acontecer, mas não consigo entender completamente." Ele começou a folhear as páginas amareladas do seu caderno. Uma garota chamada Laura, que sempre foi cética em relação a essas questões, olhou para nós com uma expressão de dúvida. "Desculpe, mas isso tudo parece muito místico. Como podemos acreditar em algo que não podemos ver ou tocar?" "Eu entendo sua dúvida, Laura," eu disse, tentando ser compreensivo. "Mas eu não consigo ignorar o que vivi. O que eu vi foi tão real que não posso simplesmente afastar isso. E se estivermos certos? E se houver um significado maior nessa mensagem?" A conversa continuou, e a tensão aumentou quando Javier, meu amigo de infância, entrou na sala. Eu o vi parado na porta, sua expressão era de desdém. "O que está acontecendo aqui? Vocês realmente acreditam nessa história de visões? Isso é ridículo." Ele olhou para mim com uma mistura de raiva e pena. "Javier, por favor, só ouça um momento. Isso é sério. Precisamos nos preparar. Eu vi algo que pode afetar todos nós." Eu implorei, mas a frustração começou a crescer dentro de mim. "Você não pode simplesmente criar pânico entre as pessoas. Isso é irresponsável." Ele respondeu, seus olhos cheios de indignação. Senti meu coração pesar. Aquele era o meu amigo, alguém que sempre esteve ao meu lado, e agora ele parecia um estranho. A reunião rapidamente se transformou em um debate acalorado, com alguns apoiando a ideia e outros se afastando, rindo do que estávamos tentando compartilhar. Era como se o espaço que antes era seguro agora estivesse se transformando em um campo de batalha de crenças. Assim, enquanto as vozes se elevavam, percebi que a jornada apenas começava.
Eu precisava encontrar uma maneira de unir essas pessoas, de fazer com que entendessem que havia algo maior em jogo. O peso da responsabilidade começou a se instalar nos meus ombros, mas eu não estava disposto a desistir. A mensagem que recebi era clara. Eu tinha uma missão, e não ia deixar que o ceticismo de Javier ou de qualquer outra pessoa me impedisse de lutar por isso. Aquela tarde estava carregada de um peso que mal consegui suportar. O calor do sol batia forte, mas eu sentia um frio na barriga, como se algo estivesse prestes a acontecer. Decidi que era hora de encontrar Javier. Ele sempre foi meu amigo, mas desde a tragédia, ele parecia ter se afastado de mim, como se eu fosse um lembrete constante de sua dor. Quando cheguei à sua casa, a porta estava entreaberta. Bati, mas não recebi resposta. Entrei e o encontrei sentado no sofá, olhando para o vazio. O semblante dele estava carregado de sombras. Javier? Chamei, hesitante. Ele virou lentamente a cabeça, seus olhos estavam opacos. Diego. Ele murmurou sem entusiasmo. O que você quer? Sentei-me na cadeira em frente a ele, tentando encontrar as palavras certas. Eu só queria saber como você está. Sabe, sobre as visões que eu tive. Eu realmente acho que precisamos conversar sobre isso. Ele soltou um riso amargo. Visões? Você ainda acredita nessas coisas? Depois de tudo o que aconteceu? Olha, eu não posso lidar com isso agora. Só me escute. Exigi, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Eu vi Jesus, Javier. Ele me mostrou algo importante. E você também passou por isso. Não pode simplesmente ignorar. Javier balançou a cabeça, repleto de ceticismo. Eu não posso acreditar em algo que não faz sentido. Olha onde isso nos levou. Olha para mim. Ele bateu a mão no peito como se quisesse arrancar a dor que o consumia. Eu perdi alguém, Diego. E tudo o que você faz é tentar empurrar essa mensagem goela abaixo de todo mundo. Eu sei que você está sofrendo. Respondi, tentando conter minha raiva. Mas isso não significa que devemos desistir. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Não podemos deixar que a dor nos separe. Você não entende. Eu não consigo acreditar em nada que me faça lembrar do que eu perdi. E isso inclui suas visões. Senti um nó na garganta. Você não está sozinho, Javier. Estamos juntos nessa. Eu preciso de você. E a comunidade precisa de todos nós. Se não formos um, não conseguiremos enfrentar o que está por vir. Ele se virou olhando pela janela. O silêncio se fez presente, pesado como uma nuvem prestes a desabar. E se você estiver errado? E se tudo isso for apenas a sua mente tentando lidar com a dor? E se eu estiver certo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O que temos a perder? Se nos unirmos e nos prepararmos, talvez possamos evitar o pior. Javier suspirou, a expressão dele suavizando um pouco, mas ainda cético. Você está colocando muita fé em algo que pode não ser real. E se a única coisa que você conseguir for mais dor? Desanimado, deixei escapar um suspiro. Eu só quero que você esteja ao meu lado. Acreditando ou não, precisamos nos apoiar. Você sempre foi meu melhor amigo. Não quero perder você também. A conversa estava se tornando um labirinto de emoções e incertezas. Ele olhou nos meus olhos, buscando algo que talvez não existisse. Talvez eu precise de mais tempo. Eu não estou pronto para isso, Diego. Compreendi, mas a dor da rejeição era difícil de suportar. Eu vou continuar tentando, Javier. Você pode se afastar, mas eu não vou desistir de você. E com isso, deixei a casa dele, sentindo que uma parte de mim havia se quebrado. Caminhei até um templo próximo, buscando consolo. A porta estava entreaberta e uma brisa suave me recebeu. Entrei, e o odor de incenso e velas acesas me envolveu. Sentei-me em um banco, fechando os olhos e tentando me conectar com algo maior. O murmúrio da oração ao meu redor era reconfortante. Depois de algum tempo, abri os olhos e uma mulher misteriosa, com um olhar profundo e intenso, se aproximou de mim. Você está perdido, não é? Perguntou ela,
sua voz suave e ao mesmo tempo poderosa. Eu não sei mais o que acreditar, respondi, a vulnerabilidade saltando à vista. Ela inclinou a cabeça, observando-me. Cuidado com quem você confia, jovem. Nem todos têm boas intenções. Sua missão não é apenas sua. Ela pertence a todos que estão dispostos a ouvir. As palavras dela reverberaram em mim. O que você quer dizer? Perguntei inquieto. Você carrega um peso que não é seu, mas deve se lembrar. Não é a dor que define quem somos, mas a escolha de lutar contra ela. E com isso, ela desapareceu entre as sombras do templo, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Retornei para casa, a mente fervilhando com as novas revelações. Assim que me sentei, uma nova visão me acometeu. Jesus estava diante de mim novamente. Sua presença era mais intensa do que nunca. Ele me mostrou imagens de destruição e caos, e pela primeira vez, entendi que o tempo estava se esgotando. Eu me sentei na mesa da cozinha, os olhos perdidos na mesa de madeira desgastada, enquanto o peso da responsabilidade pressionava meus ombros. A visão que tivera de Jesus ainda ecoava em minha mente. E a urgência de preparar nossa comunidade para o que estava por vir me consumia. A data fatídica se aproximava, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. Com um suspiro profundo, levantei-me, determinado a organizar uma reunião comunitária. Ainda em dúvida, caminhei pela cidade, observando as pessoas que passavam. Como eu poderia convencê-las a acreditar em algo tão incomum? O medo de parecer um lunático me perseguia. No entanto, era minha obrigação compartilhar a mensagem que recebera. Ao chegar ao centro comunitário, encontrei um espaço vazio e sentei-me, tentando organizar meus pensamentos. O que eu diria? Como poderia explicar que o futuro da nossa comunidade estava em perigo? Quando as pessoas começaram a chegar, meu coração disparou. Olhei para os rostos familiares. Alguns amigos, vizinhos e até conhecidos que mal falavam comigo. Eles se sentaram desconfiados, e a atmosfera estava carregada de ceticismo. Ao ver Dona Helena entrar, um pouco mais tranquila, ela me ofereceu um sorriso encorajador. Você consegue, mijo, disse ela, colocando a mão em meu ombro. Obrigado, vovó. Respondi, sentindo um pouco de coragem fluir através de mim. Quando todos estavam reunidos, eu me coloquei de pé, tentando disfarçar o tremor em minhas mãos. Agradeço a todos por virem. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas o que vou compartilhar com vocês é muito sério. Um murmúrio percorreu a sala. O que você quer dizer, Diego? Perguntou um homem mais velho com a voz carregada de desconfiança. Ele me encarava com olhos críticos, e eu sabia que teria que trabalhar duro para ganhar a confiança deles. Eu tive uma experiência há alguns anos. Comecei, a voz um pouco hesitante. Eu passei por um acidente e, enquanto estava inconsciente, vi Jesus. Ele me falou sobre um evento catastrófico que pode acontecer em setembro de 2024. Eu sei que isso soa louco, mas sinto que devemos nos preparar. Uma onda de risadas e risadinhas percorreu a sala. Você está dizendo que viu Jesus? Zombou um jovem. Isso é só um conto de fadas. Calma, pessoal, interveio Dona Helena, levantando-se. Diego está falando sério. Ele sempre foi um menino sensível. Se ele diz que teve uma visão, devemos ouvi-lo. Mas como podemos nos preparar para algo que nem sabemos se vai acontecer? Questionou uma mulher mais velha, com um olhar cético. Isso tudo parece um exagero. Eu entendo que seja difícil acreditar. Respondi, tentando manter a calma. Mas eu não estou aqui para causar pânico. Estou aqui porque sinto que é minha responsabilidade alertá-los. Precisamos nos unir e nos fortalecer como comunidade. A tensão se intensificou quando Javier, meu amigo de infância, levantou-se. Você está apenas criando pânico, Diego. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente sair por aí dizendo que viu Jesus e esperar que todos acreditem nisso. Eu não quero causar confusão, Javier, retruquei, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Mas se algo está prestes a acontecer, precisamos estar prontos. Não podemos ignorar isso. A reunião rapidamente se transformou em um debate acalorado.
com algumas pessoas apoiando minhas palavras e outras se afastando em descrença. O sentimento de desespero começou a se infiltrar em minha mente. Como eu poderia fazer com que eles vissem a gravidade da situação? A voz de Dona Helena se elevou novamente, tentando acalmar os ânimos. Por favor, ouçam Diego. Ele não está sozinho nessa. Muitas pessoas passaram por experiências semelhantes. Mas a sala estava em desordem, com gritos e discussões. Olhei para Javier, que continuava a me atacar verbalmente. Você não é um profeta, Diego. Você é apenas um garoto que teve uma experiência estranha e agora quer fazer com que todos acreditem na sua história. As palavras dele cortaram como uma faca, e eu me senti vulnerável. Javier, por favor, escute o que estou dizendo. Implorei, mas era como se minhas palavras fossem apenas ecos em uma sala cheia de dúvida. A reunião terminou em confusão, e eu saí sentindo a derrota me engolir. Não consegui convencer ninguém, e a responsabilidade de salvar minha comunidade parecia mais pesada do que nunca. Frustrado e perdido em meus pensamentos, eu decidi que precisava de um tempo a sós com Sofia. O barulho da cidade parecia distante enquanto caminhávamos até o nosso lugar especial, um pequeno parque que costumávamos visitar quando éramos crianças. As árvores balançavam suavemente com o vento, e as folhas caíam lentamente, como se o tempo estivesse tentando nos dizer algo. O céu, com suas nuvens cinzentas, refletia meu coração inquieto. Diego, você parece distante, Sofia comentou, olhando para mim com preocupação. Seus olhos eram como janelas que deixavam passar um brilho suave, mas a sombra de incerteza que pairava sobre mim não podia ser ignorada. É só tudo isso, respondi, gesticulando com a mão. A profecia, as visões, eu sinto que algo grande está por vir, e não sei como explicar isso para as pessoas. E a minha mãe, ela não acredita em nada do que eu digo. Sofia se aproximou, segurando minha mão com ternura. Você precisa ser forte, amor. As pessoas podem ser céticas, mas isso não diminui a importância do que você está passando. Você deve seguir seu coração. Mas e se eu estiver errado? E se tudo isso não passar de uma ilusão causada pelo acidente? Eu não quero ser aquele que espalha medo entre as pessoas, eu disse, angustiado. E se tudo isso for apenas um eco da minha dor? Ela suspirou, olhando para o chão coberto de folhas secas. Diego, você não é apenas um mensageiro. Você é alguém que está buscando a verdade. E se há uma chance de que suas visões sejam reais, você tem a responsabilidade de compartilhar isso. Responsabilidade? Para quem? Para uma comunidade que me vê como um louco? A frustração transbordou em minha voz. E se eu falhar? E se eu não conseguir proteger ninguém? Você não está sozinho nessa jornada. Você tem sua avó, seus amigos e... Bem, você ainda tem a mim. Ela disse, sorrindo suavemente. E eu vou te apoiar, não importa o que aconteça. Agradeci a ela, mas ainda sentia um peso enorme sobre os ombros. A ideia de que algo catastrófico estava por vir me fazia questionar não apenas a minha fé, mas a própria essência do que eu acreditava. Sofia, eu sinto que esse evento está ligado a algo muito pessoal. Às vezes, eu me pergunto se tenho o que é preciso para enfrentar isso. Ela me olhou com um semblante sério. Que essas visões realmente significam para você. Não é sobre o que os outros pensam, mas sobre o que isso significa para você. Ela sugeriu, acariciando minha mão. Eu a observei por um momento, sentindo a intensidade de suas palavras. Mas e se isso significar que eu sou o único que pode fazer algo? E se isso for verdade? Então você deve se preparar, Diego. Não para o medo, mas para a coragem de agir. Você tem um propósito, mesmo que ainda não o entenda completamente. Ela disse, sua voz firme e encorajadora. Olhando nos olhos dela, senti uma onda de esperança. E se eu falhar? E se as pessoas não me escutarem? Então você tentou. Mas eu tenho fé em você. E mesmo que você não consiga salvar todos, você pode inspirar muitos a se unirem. O amor e a fé têm um poder imenso, ela respondeu,
o brilho nos seus olhos me dando uma nova perspectiva. Nosso momento foi interrompido quando ela confirmou que estava prestes a se mudar. Isso fez meu coração apertar. Sofia, eu não quero que você vá. Isso só torna tudo mais difícil. Eu sei, mas eu vou sempre estar aqui em espírito. E mesmo à distância, você não estará sozinho. Nunca se esqueça disso, ela disse, segurando meu rosto nas mãos e olhando profundamente nos meus olhos. Eu respirei fundo, sentindo a determinação crescer dentro de mim, apesar do medo que ainda me assombrava. Vou tentar, Sofia. Vou tentar ser o que eu preciso ser. Mas você tem que prometer que vai me lembrar disso, mesmo quando estivermos longe. Eu prometo, Diego. E você também deve prometer a si mesmo que não vai desistir, ela finalizou. E naquele momento senti que, não importa o que acontecesse, eu tinha que continuar minha busca por respostas, mesmo que o caminho fosse incerto. Acordei com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas do meu quarto, mas ao contrário das manhãs habituais, essa trazia uma sensação de urgência. A visão que tive na noite anterior ainda ressoava em minha mente, como um eco persistente de um aviso que não poderia ignorar. Levantei-me, vestindo uma camiseta surrada e um par de jeans, e decidi que precisava falar com Dona Helena. Ela sempre teve uma conexão especial com o espiritual, e talvez juntos pudéssemos encontrar respostas. Cheguei à casa dela e a encontrei sentada na varanda tricotando um chale azul. O cheiro do café fresco se misturava ao aroma das flores do jardim. Bom dia, meu querido. Ela sorriu, olhando para mim com seus olhos brilhantes. O que traz você aqui tão cedo? Vó, eu preciso falar sobre as visões. Aquelas que você teve também. Comecei, hesitante. Ela interrompeu o movimento das agulhas e me fitou com seriedade. Você teve outra visão, não foi? Fale, Diego. Sim, respondi, sentando-me ao seu lado. Naquela visão vi imagens de destruição e caos, e sinto que há algo mais profundo que precisamos entender. Acredito que pode estar ligado à nossa história familiar. Dona Helena colocou o trabalho de lado e se inclinou para a frente, interessada. Você está certo. Nossa família sempre esteve ligada a eventos que moldaram nossa comunidade. O que você encontrou? Estava pensando nas antigas lendas que você me contava quando eu era criança. Você sempre mencionou um escolhido que viria para salvar o povo de um grande desastre. Será que isso pode estar relacionado com o que estou passando? Ela me observou por um momento, como se estivesse avaliando o peso das minhas palavras. Acreditar nas lendas é compreender a essência de quem somos. Vamos ver se conseguimos desvendar isso juntos. Fomos até a pequena biblioteca que ela tinha, repleta de livros antigos e manuscritos. Enquanto ela pegava um volume empoeirado, eu não pude deixar de sentir uma onda de esperança. Aqui está, ela disse, passando-me o livro. Esta é uma coletânea de histórias e profecias que foram passadas de geração em geração. Pode haver algo útil aqui? Folheei as páginas, as palavras dançando diante dos meus olhos. Olha isso! Exclamou Dona Helena, apontando para uma passagem. Diz que o escolhido deve estar preparado para enfrentar não apenas uma calamidade física, mas também a divisão do povo. É uma batalha espiritual que precede a destruição. Então, isso significa que o que estou vendo não é apenas sobre um desastre físico? Perguntei, a mente girando com as implicações. Exatamente, meu filho. A verdadeira luta é entre fé e dúvida, entre união e separação. E você, Diego, pode ser a chave para unir as pessoas novamente. Sinto que estou sendo chamado para isso, vó. Mas como posso fazer isso se muitos não acreditam em mim? Javier. Ele se afastou do grupo. Ele está tão perdido em sua dor. Às vezes a dor traz cegueira, mas também pode trazer clareza. Você precisa mostrar a ele que a luz pode ser encontrada mesmo nas sombras. Vamos continuar investigando e talvez possamos encontrar uma maneira de ajudá-lo. Concordei, determinada. Vamos fazer isso. Preciso entender mais sobre essa profecia. Pode ser a resposta para as minhas visões. Dona Helena assentiu, seus olhos brilhando. Então vamos começar a pesquisa.
A sabedoria está nas histórias, e a verdade pode estar escondida nas entrelinhas. Assim, mergulhamos em um mundo de histórias e significados, explorando cada lenda, cada palavra, cada ensinamento que pudesse guiar. A ligação entre o passado e o presente se tornava cada vez mais clara, e com cada descoberta, a ideia de que eu poderia ser o escolhido ganhava vida. A responsabilidade era imensa, mas a esperança também. E assim, com a força da minha avó ao meu lado, eu estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto me preparava para o ritual que Dona Helena havia sugerido. A pequena sala estava decorada com velas acesas, seus fachos de luz tremeluzindo como se dançassem ao som de uma música silenciosa que só eu conseguia ouvir. O cheiro de incenso preenchia o ar, criando uma sensação de sagrado, de conexão com algo maior. Eu sentia meu coração acelerar, não apenas pela ansiedade, mas pela esperança de que este ritual pudesse trazer clareza e proteção para nossa comunidade. Diego, você está nervoso? Perguntou Dona Helena, enquanto organizava os pequenos objetos que iríamos usar. O olhar dela era firme, mas também cheio de amor. Ela sempre foi uma rocha em minha vida, alguém que acreditava em mim mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Um pouco, vovó. E se as pessoas não entenderem? E se, ao invés de união, isso causar mais divisão? Eu me sentia dividido. Por um lado, queria acreditar que a conexão espiritual que buscávamos poderia unir nossa comunidade. Mas, por outro lado, havia a sombra da dúvida, especialmente vindo de Javier e seu grupo de céticos. Não se preocupe, Mijo. O que importa é a intenção. Se o coração estiver puro, a energia que vamos invocar será poderosa. Lembre-se do que Jesus me disse. A fé pode mover montanhas. Seu sorriso era encorajador e eu me permiti relaxar um pouco. Conforme os membros da comunidade começaram a chegar, pude ver expressões de curiosidade e ceticismo. Javier entrou com os braços cruzados, sua postura desafiadora evidente. Ele sempre foi o tipo de pessoa que questionava tudo, e eu sabia que ele estaria pronto para criticar o que estávamos prestes a fazer. Isso é só uma perda de tempo, Diego. Você realmente acha que algumas palavras vão mudar algo? Ele disparou a voz cheia de ironia. Não se trata apenas de palavras, Javier. Trata-se de nos unirmos, de nos conectarmos com algo maior que nós. Se você não acredita, pelo menos respeite o que estamos tentando fazer. Respondi, tentando manter a calma, mas a frustração estava à espreita. Dona Helena começou a falar, sua voz suave e firme. Hoje estamos aqui para invocar proteção e clareza para todos nós. Independentemente das nossas crenças, precisamos encontrar um caminho para nos unir. O mundo lá fora é cheio de medo e incerteza, mas juntos podemos ser mais fortes. As pessoas começaram a se reunir em um círculo e eu pude sentir a energia começando a mudar. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo, como se a presença de algo mais estivesse ali, observando. Quando começamos a compartilhar nossas experiências, uma onda de emoção tomou conta de mim. Cada palavra parecia ressoar em meu ser. Eu vi coisas que não consigo explicar. Disse uma das participantes, Clara. Sinto que algo grande está vindo e isso me assusta, mas ao mesmo tempo sinto que precisamos nos unir. Sim, isso é verdade, concordou um homem mais velho. A vida nunca foi fácil para nós, mas juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Javier, que havia assistido em silêncio, começou a se mexer. Isso tudo pode ser só uma ilusão. O que vocês estão sentindo pode ser apenas a sugestão de que estamos todos juntos aqui. Não significa que há algo divino acontecendo. Mas naquele momento, algo inexplicável ocorreu. Uma onda de energia percorreu a sala, fazendo com que todos nós sentíssemos uma conexão profunda. As velas começaram a tremeluzir com mais intensidade e o ar ficou eletricamente carregado. Olhei para Dona Helena e ela parecia tão serena, como se estivesse em comunhão com algo que todos nós estávamos apenas começando a entender. Javier, você sente isso?
Perguntei um pouco surpreso com a intensidade do que estava acontecendo. Ele olhou em volta, seus olhos arregalados. Eu não sei. É como se algo estivesse realmente aqui. É isso que eu estou tentando dizer. Estamos todos conectados e isso é mais do que apenas palavras. Eu disse, sentindo a emoção subir em minha voz. Hoje podemos escolher acreditar juntos. Naquele instante, a divisão que eu temia pareceu começar a se dissipar. Javier estava lutando contra suas próprias dúvidas e, pela primeira vez, percebi que ele poderia estar começando a ver as coisas de uma maneira diferente. A energia na sala era palpável e mesmo aqueles que inicialmente eram céticos começaram a se abrir. Talvez haja algo mais. Javier murmurou, sua voz hesitante, quase como se ele estivesse se permitindo acreditar. Talvez eu tenha estado errado. E assim, naquele momento mágico, o que começou como um ritual de proteção e clareza se transformou em um símbolo de união. Acredito que, independentemente do que o futuro reservava, já estava acontecendo alguma coisa poderosa ali. Uma nova esperança começava a brotar, e eu sabia que estávamos todos juntos nessa jornada, prontos para enfrentar o que viesse. Enquanto meus pés se moviam lentamente pelas ruas conhecidas da minha infância, uma sensação de urgência pulsava em meu peito. A data do evento profetizado se aproximava, e a ideia de que a comunidade não estava levando a sério nossas advertências me deixava inquieto. Sentei-me na varanda da casa da minha avó, Dona Helena, observando o pôr do sol que tingia o céu de laranja e roxo, e a lembrança de suas palavras ecoava na minha mente. As respostas que buscamos estão enraizadas na história de nossa família e nas lendas que nos cercam. Vovó, precisamos investigar mais a fundo, disse eu, virando-me para ela. Acho que há algo que podemos encontrar que nos ajude a entender melhor isso tudo. Ela assentiu, seus olhos brilhando com sabedoria. Você tem razão, Diego. Muitas vezes o que aconteceu no passado pode nos iluminar o caminho a seguir. Vamos olhar as histórias de nossa família. Pode haver algo que nos conecte a essa profecia. Juntos, começamos a folhear velhos álbuns de família e documentos que estavam guardados há anos. Enquanto examinávamos, uma história em particular chamou minha atenção. Era uma antiga profecia que falava sobre um escolhido que surgiria em tempos de grande necessidade para salvar o povo de um desastre iminente. A descrição era tão vívida, tão familiar, que uma onda de frio percorreu minha espinha. Olha isso, vovó, exclamei, apontando para as palavras escritas com uma caligrafia antiga. Essa profecia pode ser sobre mim. Dona Helena se inclinou, seus olhos se arregalando. Diego, você realmente acredita que é o escolhido? Isso é uma grande responsabilidade. Eu não sei, mas tudo indica que estamos no caminho certo. Minhas visões, suas visões, tudo isso pode estar ligado. Eu estava começando a me sentir mais confiante. A conexão entre nossa história e a profecia parecia mais forte a cada momento. Precisamos descobrir mais sobre o que aconteceu com nosso povo no passado. Os eventos que moldaram quem somos podem ser a chave para o que está por vir. Ela sugeriu. Naquela noite, decidimos nos reunir com o grupo de apoio que havíamos formado. A sala estava cheia de amigos, todos com expressões ansiosas e preocupadas. Assim que todos se acomodaram, comecei a compartilhar nossas descobertas. Pessoal, encontramos uma profecia que fala sobre um escolhido que deve salvar nosso povo. A história de nossa família está entrelaçada com isso, expliquei, tentando transmitir a importância da revelação. Miguel, um dos membros do grupo, franziu a testa. Mas como sabemos que essa profecia é real? E se tudo isso não passar de uma coincidência? Eu também tinha minhas dúvidas, admiti. Mas nossa avó teve visões similares, e as coisas que vi em minhas experiências não podem ser ignoradas. Precisamos olhar para o que aconteceu no passado para entender o que está por vir. Dona Helena interveio, sua voz calma e firme. A história de nossa cidade está repleta de eventos catastróficos que foram preditos. O que Diego e eu encontramos pode ser uma pista. Não devemos descartar isso. A conversa se intensificou,
com alguns membros do grupo mostrando ceticismo e outros manifestando uma nova esperança. Javier, que até então tinha se mantido afastado, começou a se reabrir para a ideia. Sei que tenho estado cético, mas talvez seja a hora de eu reconsiderar. Ele disse, sua voz hesitante. Se o que você diz é verdade, então talvez devêssemos nos unir e nos preparar. Não podemos ignorar o que está acontecendo. Exatamente, eu disse sentindo a energia da sala mudar. Precisamos unir nossas forças e agir. Não podemos deixar que o medo nos divida. Enquanto as discussões continuavam, uma sensação de urgência crescia dentro de mim. A pressão estava aumentando, e eu sabia que precisávamos agir rapidamente. Vamos nos aprofundar na história de nossa cidade, nas lendas que cercam nossas vidas e nas tradições que nos foram passadas, sugeri. Só assim poderemos descobrir como evitar o que está por vir. A reunião terminou com um misto de esperança e incerteza, mas havia uma nova determinação no ar. Eu sentia que estávamos mais próximos da verdade, que nossas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que ainda não compreendíamos completamente. O que quer que estivesse se formando no horizonte, estávamos prontos para enfrentá-lo juntos. A tempestade rugia lá fora, e a luz dos relâmpagos iluminava meu quarto como flashes de uma câmera, cada um trazendo à tona a urgência do que estava prestes a acontecer. Eu estava sentado na beira da cama, com os pensamentos girando como um furacão em minha mente. A visão que eu tivera na capela abandonada ainda estava fresca, e agora eu sentia que precisava voltar lá. Algo me chamava, uma força inexplicável que não podia ignorar. Diego, você realmente vai sair nessa tempestade? Minha mãe perguntou, com um tom preocupado enquanto passava pela porta. Preciso ir, mãe. É importante. Eu sinto isso no meu coração. A resposta saiu mais firme do que eu me sentia. Eu mal conseguia ouvir a tempestade, concentrado no chamado que ecoava na minha mente. Mas e se algo acontecer? O que você vai fazer na capela? É só uma construção velha. Ela estava visivelmente aflita, mas eu não poderia explicar o que estava sentindo. Era como se uma parte de mim já estivesse lá esperando. Eu preciso descobrir a verdade, mãe. Não posso deixar isso passar. E com isso, peguei meu casaco e saí, a chuva fria me atingindo em cheio. O clima tempestuoso parecia refletir a confusão em meu coração, mas a cada passo que eu dava, sentia que estava mais próximo de algo significativo. Ao chegar à capela, a cena era quase surreal. Relâmpagos iluminavam a estrutura antiga, e o som do trovão era como um chamado. Empurrei a porta que rangeu ao abrir, revelando o interior escuro e úmido. O cheiro de madeira queimada e mofo invadiu minhas narinas enquanto eu entrava, e um arrepio percorreu minha espinha. Caminhei lentamente, sentindo a atmosfera carregada de energia. No centro da capela, vi um pequeno altar coberto de poeira e teias de aranha. A luz de um relâmpago iluminou uma pequena caixa de madeira, meio escondida atrás de algumas pedras. Uma força me impulsionou a me aproximar. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria, revelando um relicário com intricados detalhes esculpidos. Dentro dele, havia cartas amareladas e um rosário que parecia ter pertencido a alguém especial. Quem será que usou isso? Murmurei para mim mesmo, sentindo uma conexão inexplicável com o objeto. Enquanto examinava as cartas, percebi que eram escritos de um líder espiritual de tempos antigos. Alguém que também havia vivido uma experiência semelhante à minha. Se você está aqui, é porque o destino o trouxe. Uma voz suave ecoou atrás de mim. Virei-me rapidamente apenas para encontrar uma mulher idosa com cabelos brancos como a neve, que estava parada na entrada da capela. Ela tinha um olhar profundo e sábio. Quem é você? Perguntei, a surpresa e a curiosidade misturadas em minha voz. Sou apenas uma guardiã dos segredos deste lugar. Muitos que vieram aqui buscavam respostas, mas poucos estavam prontos para recebê-las. Ela respondeu com um sorriso enigmático. Você sabe sobre as visões? Sobre o que está por vir? Eu não conseguia conter a urgência em meu tom.
Sim, eu sei. E você também. O que você procura está dentro de você, mas precisa entender o que as cartas revelam. Ela se aproximou, apontando para o relicário. Leia com o coração aberto, Diego. Com as mãos trêmulas, peguei uma das cartas e comecei a ler em voz alta. Aqueles que se perderem na escuridão devem buscar a luz que brilha dentro de si. O verdadeiro desastre não é físico, mas espiritual. A divisão entre os homens é a maior calamidade que podem enfrentar. Mas o que isso significa? Questionei, sentindo uma onda de confusão. A resposta está na união, na fé e no amor. Quando as pessoas se afastam umas das outras, é aí que a verdadeira destruição começa. A mulher explicou com suavidade, como se cada palavra fosse um bálsamo para minha alma, angustiada. Com um novo entendimento, deixei a capela, a tempestade ainda rugindo ao meu redor. Mas agora eu sentia uma centelha de esperança. O caminho à frente seria difícil, mas eu sabia que tinha um propósito. A chave estava em unir minha comunidade, não apenas para evitar um desastre, mas para cultivar um espírito de amor e fé entre todos. A sala estava carregada de tensão, enquanto olhava para os rostos dos meus amigos. O que deveria ser uma reunião de esperança e preparação agora se tornava um fardo. A data do evento profetizado se aproximava, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. Todos estavam sentados em círculo, com expressões ansiosas, os murmúrios de preocupação preenchendo o ar. Eu respirei fundo e tentei manter a calma, embora meu coração estivesse acelerado. Pessoal, precisamos ser claros sobre o que está em jogo. Aqui, comecei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Temos que informar a comunidade sobre o que pode acontecer. Não podemos ficar parados enquanto o tempo se esgota. Miguel, com seu diário em mãos, olhou para mim e disse: Diego, e se as pessoas não acreditarem? E se tudo isso for apenas a sua interpretação das visões? Podemos acabar causando mais pânico do que ajuda. Eu sei que é difícil de acreditar, respondi, mas minha visão foi clara, e não é só minha. Dona Helena teve experiências similares, e Javier, bem, ele está aqui por uma razão. Javier, que estava sentado em um canto, parecia distante. Sua expressão era de dúvida, e ele não havia falado muito desde que começamos a reunião. Olha, Diego, ele começou, sua voz trêmula. Eu realmente não sei se consigo acreditar em tudo isso. A dor que eu senti com a perda do meu irmão. Isso me fez questionar tudo, até a minha fé. Javier, eu entendo. Ninguém aqui está pedindo que você acredite cegamente. Mas, por favor, ouça o que estamos dizendo. Implorei. Estamos tentando salvar nossa comunidade. E se houver uma chance de que o que você sente seja verdadeiro, precisamos agir. Foi então que, como se a própria sala tivesse prendido a respiração, Javier se levantou. Eu não posso mais ficar em cima do muro, ele declarou, sua voz mais forte agora. Eu também tive visões. O silêncio foi ensurdecedor. O que você está dizendo? Perguntei, mal acreditando nas minhas próprias palavras. Eu não queria contar a vocês porque sempre pensei que eram apenas alucinações. Mas depois do que vi hoje, eu percebo que estava errado. Durante a tempestade, eu tive uma visão. Era confusa, mas havia algo claro. Um desastre. Não físico, mas algo que afetaria a fé das pessoas. Uma divisão. E agora, ao ouvir você, Diego, eu sinto que você é o escolhido que precisa unir todos nós. Você realmente acredita nisso? Perguntei, buscando a sinceridade em seu olhar. Sim, ele respondeu, os olhos brilhando com uma nova determinação. E se você está certo sobre a necessidade de unir a comunidade, então eu quero ajudar. Não posso permitir que o que aconteceu comigo se repita com os outros. Vamos trabalhar juntos. A sala estava cheia de murmúrios de aceitação e encorajamento. Senti uma onda de esperança me invadir. Se realmente é uma divisão espiritual que estamos enfrentando, precisamos agir com amor e compaixão. Eu disse, a convicção crescendo dentro de mim. A verdadeira calamidade não é o que pode acontecer fisicamente, mas se deixarmos que o medo nos separe. Dona Helena sorriu para mim,
a luz de sua sabedoria iluminando o ambiente. Diego, meu filho, você finalmente compreendeu o que as visões tentavam lhe mostrar. O poder do amor e da fé é mais forte do que qualquer catástrofe. Precisamos compartilhar essa mensagem com todos. E como faremos isso? Miguel perguntou, sua dúvida começando a se dissipar. Vamos falar com as pessoas. Vamos nos reunir em um espaço aberto, onde todos possam ouvir. Não se trata apenas de advertências, mas de unir a comunidade em torno da esperança e da fé. Precisamos que eles sintam a energia positiva e a conexão que temos uns com os outros. Respondi, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a alegria de ter uma missão clara. A sala estava aquecida por uma nova energia. As dúvidas ainda estavam lá, mas agora havia uma nova determinação. Javier olhou para mim e assenti, sabendo que havia encontrado não apenas um amigo, mas um aliado em nossa busca por esperança e união. Vamos fazer isso juntos, ele disse, e senti que, de alguma forma, estávamos começando a transformar nossas visões em realidade. O que você quer dizer com algo pessoal? Você precisa se abrir sobre isso. O que está te assustando tanto? Eu não sei se consigo colocar em palavras. É como se cada visão estivesse ligada a momentos da minha vida, a pessoas que amei e perdi. O acidente, as lembranças, tudo isso está conectado de alguma forma, confessei, a voz embargada. Então talvez, o que você precisa fazer é entender o